Olá, meu nome é Gabriel e aqui a gente está no. Deixa eu ajeitar a câmera. Pronto. No terceiro dia do diário de leitura, estamos no capítulo 3 do livro de Romanos. Normalmente eu tenho que ler um capítulo e tento achar qual versículo ali é mais legal para poder extrair alguma mensagem e tentar esticar um pouco esse assunto. E hoje é um capítulo que é difícil achar um só versículo, na verdade. Que é um capítulo 3, é um capítulo bastante denso. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é relativamente fácil, porque tem um trecho aqui específico do capítulo 3 que já diziam que ele é parte do resumo de todo o cristianismo. Se a gente pudesse condensar tudo em algum pequeno texto, estaria nesse pequeno trechinho aqui. Então eu queria que a gente pudesse ler no capítulo 3, do verso 21 até o 26. Isso, até o 26 é o suficiente. Vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, que mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então isso aqui é um pouco disso aí, ele resume parte de todo o cristianismo. Paulo está falando, não há um justo sequer, todos pecaram, todos são destituídos da glória. Já deixando clara a condição da humanidade, onde todos pecaram, todos se apartaram de Deus, escolhendo viver pelos seus próprios caminhos, ecoando já o que dizia desde o livro de Gênesis, né? O homem criado por Deus decide seguir o seu próprio caminho, decide encontrar o seu discernimento do bem e mal, e se afasta de Deus. E Deus vai atrás dele, desde o Gênesis até esse aqui. Então ele fala aqui, né? Todos pecaram e estão destituídos. E esses mesmos todos são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então esses todos os pecadores recebem uma restituição, recebem o poder de voltar à presença de Deus através da graça de Jesus. Gratuitamente, eles não precisam fazer nada. O homem, a mulher, o ser humano, né? Que se encontrou apartado de Deus, que se enxerga como apartado de Deus, não precisa fazer nada para voltar a Deus, porque o próprio Deus já fez em si o grande sacrifício. O próprio Deus foi atrás do homem. Basta o homem receber essa ação de Deus. O homem é passivo na ação da salvação, ele apenas tem que receber. E há assim aqueles que ainda assim escolhem fugir de Deus, escolhem correr dele. Mas aqueles que enxergam a sua condição, basta apenas receber isso. Basta apenas receber essa graça que é de Deus, que foi a redenção que há em Cristo Jesus. E aí ele fala que como aconteceu essa redenção, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então ele fala que como que essa salvação ocorreu? Deus ofereceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, como propiciação, como sacrifício, como aquele a receber todo o pecado. Então é como eu gosto sempre da analogia da balança, né? Então quanto maior o mal, tentar fazer assim, quanto maior o mal que algo acontece, necessário uma balança para que equilibre isso. Então antes isso era revelado aos profetas como o sacrifício de animais, né? Então o povo pecava e sacrificava um animal para receber isso. Então uma pessoa em específico pecava, sacrificava uma pombinha, sacrificava alguma coisa assim. E sempre que a gente pesa a balança para esse lado, a gente faz um sacrifício para equilibrar a balança. Mas aí Deus olha para a maldade de todo mundo combinada, então pega toda a humanidade aqui que foge de Deus e essa balança está completamente distorcida e fala o que então tem peso suficiente para compensar essa balança. E eu diria até que é mais do que em quantidade de pecado, mas também em qualidade de pecado. Porque uma coisa é nós pecarmos contra nossos irmãos, pecarmos contra
alguma pessoa que conhecemos ou que não, um homem, uma mulher, uma criança, pecarmos contra outro ser humano tem um nível de peso. Mas quando pecamos contra o Criador, o Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, o peso desse pecado é muito maior. Então, a balança é completamente desequilibrada. Então, o que equilibra o ser humano pecar contra o Criador de todo o universo? E ele olha para tudo que existe e o que pode equilibrar, qual o sacrifício que equilibraria essa balança. E na sua sabedoria, Deus encontra que o único sacrifício que poderia equilibrar essa balança é Ele mesmo. É o próprio Deus se entregar. É o próprio Deus que é três, de repente matar uma parte dele, para que então toda a humanidade pudesse receber dele, receber o seu perdão e encontrar a Deus então nisso. E aqui fala, né, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas o presente demonstrou a justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E é interessante, né? Eu gosto de ler isso aqui como ele mostrou a justiça dele. Às vezes para nós é realmente estranho. Por que a justiça dele, então, para equilibrar essa balança, a punição de todo o pecado da humanidade, por que não, esse pecado está caindo sobre Jesus e não sobre a humanidade? Não sou estranho, e é realmente estranho, a forma que Deus encontra justiça nisso. Mas foi a forma que ele encontrou. E não necessariamente a gente precisa compreender como funciona essa balança cósmica e espiritual, mas Deus encontrou a forma de ser justo e justificador, aplicando sua justiça e sua ira, que até então estava sendo, como ele fala aqui, Deus apenas, não, mais pra cima. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em sua tolerância, antes ele segurou a sua mão de justiça, até que aplicou então a sua justiça sobre a sua ira, sobre o próprio Deus. Então, quando Jesus Cristo está morrendo ali no Calvário, ele não vê realmente só as lanças e soldados e pessoas chorando e chicotes. Ele vê ali naquele momento a ira do próprio Deus, a punição e a ira do próprio Deus contra todo o pecado da humanidade. E ali Deus se revelou como justificador. Ele aplicou a justiça dele. E em aplicar essa justiça, trouxe justificação a todos aqueles que recebem Jesus Cristo como essa propiciação. E aí ele então conclui aqui, a fim de ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aquele que teve fé no sacrifício de Jesus, esse sim recebe a justiça e a justificação que Deus encontrou matando o seu próprio filho. É isso por hoje. Queria convidar você a orar comigo. Meu Deus, Pai soberano sobre todas as coisas, eu te agradeço. E essa é uma oração onde eu não posso fazer nada que não seja te agradecer. Eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu te agradeço porque em sua infinita sabedoria e misericórdia você encontrou prazer em nos salvar. Encontrou prazer em buscar de volta para si a humanidade. Encontrou prazer em tomar sobre si a ira de todo o pecado que nós cometemos, todo o pecado que eu cometi contra o teu nome, meu Pai. O Senhor encontrou prazer em ir atrás de nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Jesus Cristo, porque em sua morte o Espírito Santo foi liberado a nós. O Consolador, o Guia, o Conselheiro foi liberado a nós. Este que nos conduz até Ti, nos conduz até a santidade, nos conduz a enxergar o Teu amor, a ver quem Tu és. Obrigado, porque definitivamente não fomos merecedores de qualquer coisa que recebemos de Ti. Seríamos merecedores apenas da Tua ira, Senhor, mas em Tua misericórdia, o Senhor escolheu por nos dar graça, graça que nos transforma e que nos aproxima de Ti. Peço, Espírito Santo de Deus, Deus Espírito Santo, que é presente e real, que faz morada em nós, mantenha em nossas mentes viva essa memória de que Jesus Cristo veio à Terra para morrer e dar perdão aos nossos pecados. Porque todos nós pecamos, todos nós somos destituídos da glória, todos nós escolhemos nos apartar de Deus. Mas o sacrifício de Jesus nos abre de volta essa porta,
nos abre de volta a possibilidade de encontrarmos a Deus. Que isso não saia de nossos corações, mas seja como uma tatuagem em nossa mente, em nosso espírito, para que possamos lembrar disso todos os dias. E glorificamos o Teu nome por isso, porque não merecemos, mas o Senhor nos deu. Obrigado. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho, Jesus Cristo. E obrigado, Deus Espírito Santo. Amém. É isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Até uma próxima.